hoje nasce, né, o nosso podcast. Hoje a gente está aqui dando um pontapé para a gente contar histórias como da Juliana. Então, a experiência que a gente tem no enfrentamento à violência, tudo que nós vivenciamos atendendo mulheres. Eu que conheci a Juliana dentro de um projeto, um projeto em que mulheres em situação de vulnerabilidade estavam sendo assistidas, e ela que me ouviu numa palestra acerca da violência contra a mulher. Eu me senti mais do que uma obrigação de convidar a Dona Eusita, convidar as amigas, mãe da Juliana, amigas e testemunhas de vida da pessoa que Juliana foi, e começar esse podcast nesse território sagrado, que é um território de dor, que é um território que todas as mulheres estão vivenciando hoje. Eu até me emociono, porque quando a gente começou essa história, quando a gente contou a história da Juliana, quando a gente recebeu a notícia da morte da Juliana, nós estávamos, o diretor do projeto, a outra embaixadora Laís, nós estávamos juntas quando a gente projetando o que mais poderíamos fazer para contribuir, para tirar as mulheres dessa situação de vulnerabilidade. E a gente recebe a ligação da morte da Juliana. E recebemos também a informação de que naquela noite havia o ex-companheiro que não aceitava o término do relacionamento, ele teria invadido a casa dela, né? Então, nesse contexto, Dona Eusita, principalmente a senhora, nós temos aqui a missão de não só contar a história da Juliana, mas despertarmos em outras mulheres a consciência de um relacionamento abusivo e o que ele pode nos levar, onde ele pode chegar. Então, eu agradeço a senhora, vocês, meninas, estarem aqui tocando nessa dor que a gente ainda fala dessa situação, e a gente ainda se comove, a gente ainda tem essa sensibilidade, principalmente em razão de um final de uma investigação que foi inconclusiva, né, Dona Eusita? Sim. Então, eu quero que a senhora conte um pouco, que a senhora fale a história da Juliana. Eu vou abrir para cada uma, mas a Juliana viva, a Juliana alegre, a Juliana mãe, a Juliana filha. E também conte um pouco dessa história de relacionamento, como que foi, que vocês têm conhecimento com essa pessoa, que eu não sei nem o nome dele, né, que foi o algoz aí, que foi a pessoa que esteve por última vez, né, com ela, enquanto ela tinha vida, né, teve vida. Dona Eusita é a mãe da Juliana, a senhora pode falar, fica à vontade. Sim, a Juliana como filha, eu não tenho. Ixi, ela era muito maravilhosa. Eu até falo para todo mundo que ela não era filha, era minha amiga. Porque tudo nós. Ela ligava para mim, eu ia na casa dela. Ela sempre alegre, né? Nunca você via a Juliana triste. Eu nunca cheguei de ver, né? E ela não reclamava da vida dela. Os filhos para ela era tudo. Por isso que quando entrou o caso de que falaram que ela suicidou, na hora eu falei, é mentira, que Juliana amava os filhos dela, ela vivia por eles. Entende? E todas as pessoas que conheceu a minha filha, eu acredito que acreditam nisso também, que ela não suicidou, porque não existe essa hipótese. Inclusive que quando, uma semana, né, que ela foi assassinada, ela foi, nós fizemos o aniversário do meu neto lá na fazenda, de 6 anos. E ela foi, e ele foi. Lá que eu cheguei no meu limite, desconfiei que ele estava sendo abusivo com ela. Ele queria levar ela, trazer ela embora à força, né? Que não queria deixar ela ficar lá. Ele começou com um comportamento horrível. Aí eu tava lá dentro de casa, a minha netinha chegou gritando, falou assim, vó, corre lá que eu acho que o Mike vai bater na mamãe.
Eu falei, não, mano, você tá doida, né? Aqui dentro da minha casa. Peguei e saí lá. Aí falei pra ele bem assim, a última conversa que eu tive com ele. Falei assim, Mike, eu tô desconfiado de uma coisa, que a Juliana vinha direto na minha casa, direto, direto. Agora minha filha nem vem aqui. O que que tá acontecendo? Ele virou e falou bem assim pra mim, ah, mulher minha só anda comigo. Não é de ficar vindo pra casa de mãe sozinha. Aí eu peguei e falei, muito bem que você tá falando. Eu recebo você na minha casa de braços abertos, te trato bem, e você tá pensando que aqui em casa tem alguma pessoa para abusar dela aqui, né? Não falar de outros termos. Aí ele pegou e falou: não, ela vai embora comigo agora. Eu falei: não, a minha filha não sai daqui mais. Com você não sai, né? Ela só vai embora amanhã, você vai derrubar ela de moto, você tá bêbado, ela bebeu também, vocês não vão sair daqui. E ele pegou e saiu ameaçando ela, né? Montou na moto, foi lá na porteira, voltou de novo, chamando ela para ir embora e começou a mandar um monte de áudio para ela, falando que ela podia, sua, não sei se pode falar essa palavra, Pode falar. sua vagabunda, você vai lá em casa e pega suas coisas e some de lá com essas misérias desses seus filhos. Ainda xingou meus netos. Que não são filhos dele. Não. Aí eu fui e falei bem assim, me dá esse celular aí, Juliana, que eu vou mandar uma mensagem pra Mike. Aí ela falou, não, mãe, deixa, que não sei o quê, né? Daquela tranquilidade dela. Aí eu falei, esperei amanhecer o dia, conversei com ela, falei, nega, o que você vai decidir de sua vida? Você vai continuar com essa pessoa, Juliana, que tá te humilhando, xingando seus filhos? Esse cara vai fazer mal pra você. Ah, mãe, agora eu não vou mais voltar. Eu quero que a senhora vá lá, pega minhas coisas e a senhora e o Marciano, né, que é meu esposo, vai lá, pega minhas coisas e traz. Eu nem vou lá, mãe. A senhora sabe, tudo que é meu, a senhora traz. O que é dele, a senhora deixa. Falei, tudo bem. Aí ficou segunda, terça, na quarta, meio-dia, o pessoal da escola ligou para ela, falando que era para ela vir para resolver o problema das crianças, que estava perdendo aula, que estava tendo prova, senão eles iam chamar o conselho para ela. Aí eu falei, deixa que chama, Juliana, por causa que aí nós explica a situação, né? Aí ela falou assim, mãe, não, deixa que eu vou lá, porque esse problema é eu que tenho que resolver. Foi eu que entrei nele, né? Só que até no momento eu tinha me esquecido que quinta-feira era feriado. Que não adiantava ela vir, que a escola não ia estar funcionando, né? E na tarde ela veio. Aí ela mandou mensagem para mim quinta-feira de manhã, falando, mãe, eu falei, Juliana, como que tá a situação sua e de Mike? Mãe, ele nem dormindo aqui não tá, e nem falando comigo. Aí eu falei, Juliana, cuidado, minha filha, deita no quarto com as crianças e encosta um trem na porta, né? Que vai que esse homem resolve fazer alguma coisa com você. Eu acho que eu tava sentindo. Aí eu falei assim, ela falou, não, mãe, ele não tá nem vindo aqui. Tudo bem. Aí era umas 4 e pouco da tarde, ela mandou mensagem para mim que tava sem dinheiro, queria ir nesse churrasco, mas não tinha dinheiro para pagar o Uber. Aí eu falei, peraí, eu vou ver se Marciano tem, ele manda para você. Espera só ele chegar. E nisso a menina a Rosângela, foi e pagou o Uber para ela vir aqui, vir para esse lugar que ela tava, né? Aí era até umas 9h30 da noite, ela tava conversando comigo, falando, mostrando, postando foto das crianças lá, né? E ela com essa menina. E eu falei, Juju, cadê as crianças? Ah, mãe, seu Edinho acabou de pegar, que é o vô verdadeiro. Acabou de pegar. Eu falei, Ave Maria, Jana, você vai voltar para casa sozinha, nega. Ah, mãe, essa palavra eu nunca esqueço. Ela falou bem assim, ah, mãe, não se preocupa. Mike, ele pode fazer as moagens dele, mas ele não tem coragem de me matar, não. Nesse mesmo dia. E acabou que daí, depois das 9h30, eu não consegui mais falar com ela. Eu mandava mensagem, não respondia. Aí que eu fiquei sabendo que ele foi lá buscar ela, né? E levou ela embora. Aí depois disso eu não falei mais com ela, né? Eu tinha marcado. Eu ia começar a trabalhar junto com ela nesse condomínio Arthur, né? Uhum. Aí eu fiquei esperando ela. Até que ia entrar às 7h. E ligo nada. E eu não queria mandar mensagem pra ele, né? Falei, meu Deus, será que o Juliano dormiu? Perdeu a hora. Nisso ele mandou mensagem pra mim. Falando, dona Eusita, a senhora tá na onde? Onde a senhora tá? Eu falei, Mike, eu tô aqui esperando a Juju, cadê ela?
né? A gente chama ela de nega ou então de Juju, né? Aí ele falou assim: a senhora vem, pega o Uber aí, pode vir voando aqui pro HMC que a Juju tentou se matar, bebeu um líquido. Eu falei, Mike, que líquido que a Juju bebeu, sendo que ela não tem costume de beber líquido nenhum. Ah, dona Ilse, tô bem correndo. E eu já não sabia mais chamar o Uber, né? Fiquei desesperada. Aí liguei, fiz de qualquer jeito lá e falei pro motorista, falei, moço, se eu fiz errado, o senhor muda pra mim, que eu tô muito nervosa, eu quero ir pro HMC aqui, no Ribeirão. Tá. Aí cheguei lá, ele tava doido pra lá, pra cá. E eu falei, mas cadê a Juju? Aí ele falou assim, tá lá pra dentro, só que eles não me dão informação nenhuma, né? Não me dão informação. Aí eu falei bem assim, Mike, mas como? Se você é o marido, ele arrancou um papel todo molhado do bolso. E falou bem assim, olha, dona Elzita, aqui, ó, eu levei ela na UPA, né? Mas eu falei, Mike, aí só tá um papel que você imprimiu tirando o cartão, o número do SUS dela. Não tem nada de médico aí. Mas ela falou lá, dona Elzita, que eu não fiz nada com ela. Né? Eu falei assim, mas gente, não tô entendendo, né? E vou na recepção, a moça falou assim, a senhora aguarda, dona Elzita, porque tem que ser uma pessoa especial para falar com a senhora. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí 2 psicólogas foram e me chamou, perguntando se eu tinha consciência, se ela sofria violência doméstica. Eu falei, dona, e eu tô mais apavorada que tudo, porque eu nunca fiquei sabendo dessas coisas. Eu desconfiei na minha casa, por isso que ela pediu separação, né? Mas fora isso, eu não sabia que ele batia nela, essas coisas, né? Aí ela falou assim: a senhora autoriza chamar a polícia para ele, porque a sua filha entrou aqui com alto índice de espancamento, né? E ele vai ser preso por agressão, por violência doméstica. E eu falei, não, isso aí vocês podem mandar prender ele até agora, se vocês quiserem. Mas eu quero saber da minha filha. Não, a senhora aguarda um pouco, né, que agora nós vamos dar notícia da filha da senhora. E eu doida lá. Aí ele pegou e falou, eu saí assim, o policial já estava com ele, né, com a mão algemada e falando para ele assim, tira esse paletó, tira esse paletó. Que aí quando ele tirou, que eu vi que o rosto dele estava tudo cortado, o nariz dele, assim, a barriga dele tudo mordida, não tem? E eu falei, Mike, o que que você fez, Mike? Por que que você tá todo machucado assim? Aí ele, Dona Zita, eu não fiz nada com a Juliana, eu não fiz nada, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, se ele tá assim, imagina minha filha, né? Não vai, deve ter acontecido alguma coisa. E aí o policial pega, me ponhou ele lá dentro do camburão e queria que eu entrasse também na viatura. Eu falei, eu não vou, por causa que eu não sei notícia da minha filha. Dona Elzita, a senhora tem que ir agora para registrar o boletim, senão sai do flagrante. Eu falei, não vou, daqui eu não saio. Aí nisso veio uma moça correndo de lá de dentro. Falou assim, não, seu policial, não leva ela agora, que ela nem sabe que a filha dela tá morta, só quer levar ela desse jeito. Eu fui lá, não sei na onde, assim, falei, ah, vocês estão com brincadeira, né? Comigo. Ah, não, vim aqui. Aí que foram me levar para conversar, para explicar a morte, né? Que não conseguiram fazer nada por ela. Até o médico que ficou lá, continuou lá, que atendeu ela. Não tinha ido embora ainda. Falou, dona Elzita, eu fiz de tudo. O que a senhora imaginar. Só que o problema é que ele já entrou aqui com ela morta. Não tinha como fazer reanimação, nada, né? Aí eu fiquei lá, né? Aí que eu fui para a delegacia, ainda cheguei lá, né? Eu vi isso que o delegado falou, que eu não tinha nada de concordância, assim que eu entendi que ele falou, para deixar o rapaz preso, né? Que tinha agredido minha filha. E assim é a história dela, né? Quem perdeu foi ela, né? Que eu cansei de dar conselho para ela, mas as meninas nunca ouvem a mãe. Talvez quando vai ouvir já é tarde, né? E a senhora, eu esqueci o nome. Aline, Oi, Aline, então, você era vizinha da Juju, era né? vizinha da Juju. E você ouvia, o que que você sabe da história dela, da vida dela, do relacionamento? Você conheceu ela antes do relacionamento e depois do relacionamento? Antes do relacionamento e depois do relacionamento. Ela ia lá em casa, conversava comigo, né? Às vezes ela ligava para mim, tem café aí coado? Eu falava, tem.
posso ir aí tomar? Eu falei, pode vir. Aí uma vez ela chegou lá em casa é porque ela era branquinha, né? Ela chegou lá em casa com uma mancha roxa no braço. Eu falei, que é isso, Juliana? Ela falou assim, eu e Mike saímos no soco lá em casa. Falei, Juliana, não deixa o Mike ficar. Mike não é capaz de fazer nada comigo, não. Ele me ama. E o amor foi só da parte dela, né? Da parte dele não tinha amor, né? Que ele judiava muito dela. Uma vez eu fui num churrasco, que ele era também amigo do meu marido, né? A gente foi num churrasco lá no Ribeirão do Lipa, na casa do Natan, que era amigo deles, né? Mais, né? Aí chamou a gente, né? Vamos lá, e a gente foi, né? Aí chegamos lá nesse churrasco, né? Aí fez a rodinha de mulher e fez a rodinha dos homens lá, né? Aí eles tomando, porque eu não tomo cerveja, né? Tomo só coca. Aí, né, a dona da casa falou: Você não toma cerveja? Eu falei: Não. Ela falou: Então eu vou mandar buscar uma coca pra você. Eu falei: Pode ser. Aí buscou uma coca pra mim, tava tomando, né? E eles lá tomando, né? Aí eu falei: Juju, eu quero fazer xixi, né? Porque a gente bebendo coca dá vontade de fazer xixi, né? Ela falou assim: Então vamos lá no banheiro. Aí ela levantou pra levar eu lá no banheiro, né? Que ela já era conhecida mais da casa. Aí ele veio, né? E falou assim: Não, que vocês vão. Falei: Ô, Mike, ela vai me levar pra fazer xixi. Eu não conheço a casa. Vocês que são daqui da casa, que conhecem mais. Vai me levar no banheiro. Ai, tô de olho em você. Falei: Você tá louco? Pra só vai me levar pra fazer xixi, Mike? Nada mais. Eu falei: Você quer lá fiscalizar o banheiro? Vai lá, fiscaliza o banheiro. Vê se tem alguém lá no banheiro lá. Ou você quer que eu chame a Alessandra? Aí eu peguei e falei assim: Amor, vem aqui, né? Vai lá, olha e vê se tem alguém no banheiro. Aí meu marido falou assim: Ô, Mike, você já tá viajando, né? Eu confio na minha mulher, né? Aí ele falou: Então tá bom, vai lá. Aí fomos no banheiro, tudo voltamos. Mas sempre ele ficava assim, né? Olhando pra ela assim, de rabo de olho. Porque, tipo assim, igual eu falo pro meu marido: Eu não bebo. Eu não bebo, mas eu fico prestando atenção nas coisas, tudinho que acontece ao redor. Eu fico prestando atenção. Coca não me bebe. Eu falo pra ele que Coca não me bebe. Vamos lá, então, vamos. Olha, veja só, né? A fala da Dona Eusita, a sua fala, e a gente começa aí verificar fatores de risco, comportamentos que os homens, os relacionamentos demonstram, né? Apresentam e que são precursores do feminicídio. Veja só o isolamento. A Dona Eusita bem contou que a Juju parou de visitar a sua casa. O que os relacionamentos abusivos fazem? É justamente isso, é cercear, é tirar a mulher da sua rede de proteção. Porque se ela continuar frequentando a casa da mãe, a mãe percebe, olha no dia do almoço, no dia do aniversário do sobrinho, né? Em que ela percebeu que ela estava sendo controlada, que ele era abusivo, e ela não permitiu que ela fosse embora. Então, Dona Eusita, são sinais que os relacionamentos abusivos deixam. Olha a outra comportamento, o ciúme excessivo que a senhora está contando, né? Aquele controle, tá numa reunião de famílias, de casais, mas para ela ir ao banheiro, ele tem que fazer ele tem que saber onde ela vai, onde ela se movimenta naquele pequeno ambiente que tinha outros homens, vamos dizer, né? E que estavam ingerindo bebida alcoólica, né? E que mais? Conta mais aí pra gente. O que a senhora percebeu, ouvia da vizinhança, como vizinha? A outra vizinha lá falava assim: Olha, essa noite eu não dormi, deles brigando, até antes do acontecimento real, né? Falei, Dona Maria, mas eles brigam mesmo, né? E eu acho que nisso a Eusita não sabe o que tá acontecendo. Aí a Dona Maria disse: Olha, você que conhece a mãe dela, sabe que a mãe dela mora longe, conversa. Só que eu não tinha, assim, aquele, como eu posso dizer assim pra senhora, apego de chegar e falar assim: Eusita, tá acontecendo isso com a Juliana, né? Aí eu falava assim: Ai, será? A Eusita tá lá tão longe.
e eu vou levar preocupação. E a Juliana não contava, e a gente falava pra ela, ela falava, não, o Mike não tem esse poder de me matar. Ele me ama. Ela confiava muito, assim, que ele amava ela. Mas não existia amor da parte dele. Só da parte dela. Justamente eles tinham filhos em comum? Não tinha Não, né? filhos em comum. Mas ela morava com os filhos dela. Eu morava com os filhos dela. Ele judiava muito dos filhos dela. Eu até esqueci de falar esse detalhe. Muito. Uma vez estava eu, ela, a outra minha filha, a outra caçula minha. E nessa época o mais novo dela ficava na creche. E eu tinha a Ana Lívia e a Ana Rafaela, que também ficava na creche. E eu que pegava, eu que sempre peguei, né? Aí a Juliana foi pra pegar na verdade eu pegava o Pietro também. Porque ela não dava tempo. Aí eu pegava as crianças e levava pra casa. Aí ela ia lá em casa e buscava as crianças, né? Aí ela falou assim: vamos lá pra casa? Eu vou fazer um café lá. Aí eu falei: vamos. Aí foi eu, ela e a outra minha filha lá pra casa dela. Aí as crianças lá brincando, ele não tava lá, e as crianças tudo lá brincando. Aí ele pegou e falou assim: ai, esse bando de porco sentado na mesa. Ela escutou, né? Ela falou assim: mãe, vambora. Vambora, 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 vambora. Aí eu fiquei sem entender. Eu peguei e puxei a Lariane, falei: vamos, Lariane. Sheila já quer ir embora, então vamos. Aí nós fomos embora. Aí eu já estava lá na esquina que ela falou assim: o Mike chegou lá e falou que esse bando de porco sentado na mesa, que as crianças estavam sentadas na mesa, mas estavam jogando no celular, né? Aí ele não gostou. Aí minha filha escutou isso e nós fomos embora de lá. Aí nós paramos de ir, nós pegava, ela ia, chamava a gente inventava desculpa. Não, Juliana, nós não vamos lá não. Aí ela pegou e falou assim: foi desde aquele dia que vocês estavam lá e Mike fez isso, né? Aí peguei e falei: sim, foi desde esse dia aí. A gente não sentiu bem, porque a gente trata tão bem as crianças, aí chega lá, Mike fica maltratando. Agora eu vou perguntar pra Sheila, né? Sheila, eu não gravei o nome dela ainda não. É Sheila aí? Sheila, Alina. Sheila, você também era vizinha e amiga da... Eu sou amiga e quase uma parente, porque os meus filhos são primos dos filhos das crianças. Eu conheço a Juju desde que dos meus 14 anos, né? Quando eu me relacionei com o primo dela. Tenho 2 filhos desse casamento. A Juju já morou comigo, então a gente tinha muita aproximação. Tanto que todo mundo fala que a gente se parece muito, né? A gente tinha muita aproximação mesmo, uma com a outra. E a Juliana sempre foi uma pessoa muito alegre, divertida, não tinha tempo ruim, trabalhadeira, vivia pros filhos, né? Infelizmente o primeiro casamento dela também não era 1000 maravilhas, né? E sempre nunca deixou os filhos de lado, né? E sempre tava ali lutando pelos filhos dela. A Juliana começou a se relacionar com o Mike na época que ela estava morando comigo, né? E sempre alertei ela os comportamentos dele, que eram agressivos, ciúmes, muito ciúmes. Tinha ciúmes de conversar com a amiga no celular, comigo. Ele tinha ciúme, né? muito possessivo. Ele tinha ciúmes de mim com ela. Ele tinha ciúmes de ela conversar com outras amigas, né? E então, assim, desde o início a gente sempre alertou ela sobre essas coisas, né? Que não era certo. Essas ciúmes. E assim como a gente era muito próxima, eu sempre ia na casa dela. Antes de ela morar no bairro, né? Onde ela foi assassinada, sempre íamos, né, na casa dela e, assim, ele sempre ingeriu muita bebida alcoólica, né, e ele sempre foi muito agressivo. Eu já presenciei atos agressivos dele com ela. Eu era tão próximo, assim, dela como dele, né, e
O Mike, ele, por ter ciúmes demais dela, ele mudava até o nome das redes sociais, era o nome dos dois. Não era só o nome dela, era o nome dos dois. Biografia do Instagram, do WhatsApp, era casada com o nome dele, entendeu? E em questão das crianças, realmente era muita agressividade. Ele até falava pra gente assim, como se achasse normal, né? Ah, ele tava chorando, botei ele pra chorar lá debaixo da árvore. Chamava o Patrick, o mais velho, de baitolo, falava que ele era baitolo, né? Então, assim, que parecia assim que ele tratava mais ou menos era a menininha, a Luane. Mas os meninos, ele sempre tratou muito mal os meninos. Isso porque eu já presenciei. E até quando aconteceu, eu não tava mais falando com a Juju, por causa dessas coisas, que eu sempre alertei ela, falei, Juju, isso tá demais, eu não aceito que ele trate mal as crianças, eu não aceito esse tipo de coisas que acontece. Foi quanto tempo de relacionamento que eles tiveram? Foi 5 anos, Ia né, fazer tia? 4 anos. 4 anos. Ia fazer 4 anos. Uhum. 4 anos. Então nesse período, ela se afastou da família, dos amigos. Dos amigos, eu mesmo, que era muito próxima a ela. Você já presenciou ela com lesão? Já. E as crianças? As crianças, não. Né, assim, não. Mas ele falava. O que ele fazia? Eu fazia. Começou a chorar, botava pra chorar lá debaixo da árvore. Mas, assim, nunca presenciei ele batendo nas crianças. Mas ele mesmo falava que ele fazia. Ele xingava o mais velho na nossa frente. Não tinha respeito, né? Vamos falar um pouco da investigação? Então, como que foi o dia que a senhora teve lá no hospital, recebeu a notícia e teve que ir até a unidade policial? Conta para nós, dona Eusita. A gente sabe que todo esse procedimento, todo esse processo de receber uma notícia da morte de uma filha, ainda filha vítima de violência, e quando a gente passa um filme, né? Passa um filme na cabeça por tudo que vocês presenciaram, por tudo que vocês alertaram ela, e em nome desse amor, dessa paixão que ela estava vivendo, né? Ela se manteve naquele relacionamento, né? E você mesmo disse que ela tinha uma proteção, ela tinha um amor muito grande pelos filhos, né? E parece que com a entrada desse rapaz, né? Desse companheiro na vida dela, ela foi até deixando, né, eles de lado, porque talvez em razão desse envolvimento que ele apresentava mesmo, e talvez também, eu imagino, eu não sei se vocês que podem confirmarem, né, qual o tratamento de pai que você fala aí, que é bom tratamento para a filha e não para os meninos, esse relacionamento de cuidado, as crianças tinham outro pai que cuidava, ou o Mike era provedor, ele que assumia, ou ela trabalhava? Quem que mantinha o lar, né? É bom a gente falar sobre isso, porque o que a gente presencia muito nos nossos atendimentos, né, na vivência que eu tenho, é que as mulheres são independentes, as mulheres se relacionam com pessoas que não vêm contribuir, muitas vezes até financeiramente, no lar. Ela permite o acesso aos seus filhos, ela vivencia a violência, mas ela ainda permanece naquele relacionamento em razão desse envolvimento, desse amor, dessa paixão que ela acaba sentindo, né, por ele. Então, o que vocês presenciaram nessa? O pai das crianças não era muito presente, né, assim, não tem como esconder, não era muito presente na vida, assim, a Juliana é totalmente dependente, assim, dela mesmo, que se virava para criar as crianças, né, o pai não era muito presente, então, querendo ou não, as crianças se apegou ao Mike por ele ser o homem da casa, né, toda casa tem um lar, pai e mãe, e como convive com a mãe. Quais eram as idades das crianças quando ela começou a conviver com ele? Você consegue dizer, tia? Eu não lembro. Eu acho que o
O Pietro tinha uns 3 anos, né? Não, Porque 4, porque ele já 4, né? estudava. 4 por 4. causa que ia fazer 4 anos que eu estava junto. Aham. Agora o Pietro tem 6, a Lu tem 9 e o Patrick tem 12. Muito pequenininho, Era. né? Tudo 4 E eles meses. lembram de coisa absurda, eles contam pra mim coisas absurdas que ele fazia com eles. É, Ele sempre foi muito inteligente. A Luane me conta cada coisa que olha, se eu soubesse o antes que, dela por exemplo, morrer. ele fazia? Ela vai lembrando de coisas falando pra mim, vó, a senhora sabia o que Mike fazia com o Patrick? Pegava o Patrick, colocava ele pra pegar tudo as bostas do cachorro, com a mão, pôr na sacola e fazia ele ficar rastelando lá debaixo do pé de goiaba sem ter folha. E nisso, a Juliana não estava em casa. Ela, assim, que ele não sustentava a casa, era minha filha. Ele nunca põe um grão de arroz dentro de casa. Ele só punha quando ia os amigos para fazer festa lá, esses trem, bebedeira e usar droga, porque ele era usuário. Eu não sei, eu não vou negar também. Aí, quando ela chegava, a Luane falava que ele falava assim: se vocês contar para sua mãe que eu fiz isso, vocês vão ficar sem celular, sem nada. E eles eram criança, né? Ela vai contando tudo isso aí para mim. Entende? Porque ela aproveitava quando ele não trabalhava para ele ficar cuidando das crianças para ela poder ir para o serviço. E ele aproveitava esse período para fazer maldade com as crianças. Uma vez a gente estava em casa, né? Estavam lá, e tava eu e a outra minha filha caçula, né, lá. De repente chega o Patrick lá em casa, chorando, desespero. Falei, o que foi, Patrick? Nesse dia eu te liguei, né? Eu trabalhava. Eu falei assim, o que foi, Patrick? Mike tá lá com um facão correndo atrás de mamãe lá, falando que vai matar a mamãe. Falei, como assim? Aí ele falou assim, liga pra vovó. Aí eu peguei o celular. Falei, não, vou ligar. Eu peguei o celular, comecei a ligar pra Eusita. Aí eu falei, Eusita, pelo amor de Deus, liga pra Juliana que Mike veio aqui em casa chorando, falando que Mike tá... O Patrick. Patrick foi lá em casa chorando, falando que Mike tá correndo atrás dela com um facão lá. Querendo matar ela. Aí que acho que a Eusita ligou pra Juliana. Ela tava com a dona Benedita, com a mãe dele. Olha o que ele fez nesse dia. Ele pegou meus netos, tudo pequenininho, colocou os guris pra sair na rua correndo, descalço, pleno meio-dia. E ela saiu doida correndo, porque ele tava com um facão e com uma ripa. Isso aí a minha netinha conta, Luane. Saiu correndo porque disse que ele ia matar ela. E olha como que ele era psicopata. Eu falo que você é psicopata. Ela tinha ido pro serviço trabalhar. E ele chegou de madrugada bêbado, drogado, sei lá, dormiu até umas 11 e pouco. Ela disse que ligou para ele buscar ela lá no edifício Arthur lá. Ele não atendeu o celular, ela chamou o Uber e chegou de Uber. E nessa hora ele viu ela descendo do Uber, falou que ela tinha saído com o macho. Ele não lembrava que a minha filha estava trabalhando, que era para ele buscar ela. Para a senhora ver como que a cabeça do cara não era boa. Entende? Isso aí, no dia que aconteceu tudo, que eu conversei com ela, que eu liguei para ela, falei, Juliana, eu estava até morando aqui perto da Chapada. Falei, Juliana, pega suas coisas, essas crianças, vem para cá hoje, Juliana. Não, mas já tá tudo resolvido, é porque Mike esqueceu que eu tinha ido trabalhar. E se ela não tivesse conseguido escapar nesse dia, né? Ela tinha morrido antecipado, né? Porque o destino dele era matar minha filha mesmo. Mas é complicado. Que história, né? Então, o controle que ela vivia, né? E ela naturalizava esse comportamento, Sim, né? pra senhora ter uma noção, depois que ela faleceu, que eu vim assim, que toda vez que eu vinha para Cuiabá, eu e meu esposo passava lá, nós fazia café da manhã lá, que eu fazia tratamento no Júlio Milha. Aí antes de eu ir, eu passava lá, nós tomava café da manhã. E nos dias que ele espancava ela, que ela estava com um machucado, ela falava para mim que ela não estava em casa, que eu não era para me passar lá. Ela não deixava eu ver ela machucada. Aí depois eu conversando com meu esposo, eu falei, olha, como que eu fui, né, cega. Quando ela falasse assim, era para mim ter ido, só que eu não imaginava, né, que estava acontecendo isso. E eu vejo foto no celular dela, ela com isso aqui tudo roxo, mas muito maquiada. Ela tampava o rosto do olho tudo com maquiagem, que a gente abre bem o zoom, dá para perceber. Fotos antigas. Quando ela era viva. Antigas, né? Anterior à data do evento Ela morte. tirava foto, mas
Porque ela gostava de muitas fotos. Minha filha gostava de tirar muita foto. E o celular ficou com a senhora? Sim, aí a senhora vê outra injustiça aqui. O celular eu entreguei na mão do advogado, falei, leva o celular, tá aqui a senha, né? Põe para investigação, quebra sigilo, eu sei que existe isso. O celular da minha filha estava lá na delegacia perdido, não sabia nem de quem era, nem abriu o celular para pesquisar as coisas lá de dentro, não pesquisaram. Aí, como era a linha, né, 1 ano e pouco, cancelaram a linha. Eu até que vou ver se eu consigo, não sei se eu consigo recuperar o chip mais, né? Ficou 1 ano e 2 meses na delegacia, lá, guardado na gaveta. Aí o delegado perguntou para mim, assim, dona Eusita, e a senhora sabe a cor que é o celular, tudinho? Eu falei, sei, a marca, tudinho. Senão, nem o celular eu conseguiria pegar, porque não sabia de quem era. Eu quero que a senhora conte essa parte. Como que a senhora foi recebida na delegacia, a notícia da morte, qual que foi sua contribuição, como que foi todo esse contexto, como que foi essa acolhida para a gente, né, ver o quanto que a família pode contribuir numa investigação. Olha, se eu falar que eu fui bem acolhida, eu tô mentindo. Começando desde o hospital, né? Porque não se chega correndo e vai na cara de uma mãe e fala, a filha dela nem sabe que a filha tá morta, né? Eu acho que deveria falar, não, né? Vamos ali, vamos conversar, né? Aconteceu isso, infelizmente, sua filha chegou a falecer, né? Mas agora eu lá despreparada já, eu tava muito nervosa por causa que o cara sendo preso e eu sem saber da minha filha. A mulher chega correndo e fala pra mim que a menina tinha morrido. E eu fui. Aí, e graças a Deus que nisso meu sobrinho chegou, né? E eu tava sozinha lá no hospital. Aí ele falou: não, tô sabendo de o que aconteceu, mas. E o cara? Eu falei: já tá preso aí, né? Mas falaram pra mim que disse que a Juju morreu. Aí que nós entramos lá pra dentro e o pior de tudo, que eu não sei se tem um papel que eles dão falando porque que a menina morreu lá do hospital, né? Sim. Me pediram esse papel, eu não me deram esse papel. Eu não peguei esse papel que consta. Declaração de óbito. Sim. A declaração de óbito não foi para a senhora. Não. Aí o que aconteceu? Só se o povo que chegou lá, que tava, não é a filha deles que tinha morrido, né, pegou. Eu não peguei. Inclusive perguntaram lá, falei assim, olha, eu não posso informar que eu não tô com documento nenhum que me deram, eu só tô com o celular. E falaram que encaminhou tudo pro ML, né, por não sei pra onde. Aí me encaminharam pra delegacia. Foi na hora que eu cheguei lá que o delegado falou que eu não. As palavras que eu tava falando não tinha. Como que se fala? Não provava nada, né? Que Mike tinha matado a minha filha, que ele só ia lá registrar um boletim também e ia ser solto. Se não chega, o meu sobrinho, que é advogado, era isso que tinha acontecido. Apesar que não foi muito. Não teve muita. Serventia, porque ele não ficou, acho que nem 2 meses preso. Ele nem julgamento ele foi. Porque se eu não tivesse conhecimento com uma parente, com uma menina que é casada com o primo dele, eu tava esperando o julgamento até hoje. Porque falaram que era para mim aguardar, que ele ia a júri popular. E mandaram eu aguardar, né? E eu fiquei esperando que iam me ligar para avisar que dia que era o julgamento, né? Até fizemos camisetas, isso tudo, porque falaram que podia ir, né? Que era júri popular. Aí um dia a menina ligou para mim e falou, dona Eusita, a senhora sabia que Mike já tá solto? Aí eu falei, a mim não pode ser, né? Uai, nem foi julgado, como que foi? Falei, mas não vou emendar a conversa né? Mandei mensagem para a moça lá do Ministério Público. Até esqueci o nome dela agora, tô nervosa. Aí ela pegou e falou assim, dona Eusita, infelizmente, teve uma. Não é eu acho que é uma audiência mesmo que fala. E o promotor deu a sentença de Mike. Ele pegou 1 ano e pouco, parece, de cadeia, em regime fechado. Só que como ele não tinha passagem, nada, ele vai cumprir liberdade com a tornozeleira. Esse ano ele vai ficar em liberdade. E não foi a julgamento, né? Não teve júri popular. Então ele respondeu por
por um crime menor, que não foi por feminicídio. Não, foi foi lesão corporal. por lesão corporal. Eu tenho até as conversas deles, tudo no meu celular, que ela conversou comigo. Aí ela ainda falou assim, um absurdo, em particular, conheci a senhora pessoalmente aqui, eu achei, nem eu concordo, né? Ela é assessora do Jaime Romichelli. Isso, é coisa assim. Aí ela falou bem assim, eu achei também impressionante isso. O laudo da filha da senhora a gente tem aqui, a gente seguiu, né, tudinho, mas alguma coisa tá errada aí. E muito errado, né, doutora? Então, esses laudos inconclusivos, né? Aí que é a justiça que a gente entra, né? Dá uma inconclusão, mas tem todo um outro contexto, um histórico de agressão que conduz, né? Que leva a uma conclusão diversa da que o relatório, né? Nos trouxe. Mas assim, a gente tá, nosso papel hoje, principalmente, a gente trazer ao debate esses laudos inconclusivos, essas perícias que não conseguem, né, responsabilizar o agressor e acaba esse sentimento de impunidade que nós estamos vivenciando aqui, né? Então, é importante que se tenha esse olhar diferenciado e que as investigações elas sejam utilizadas todos os mecanismos necessários, né, e contundentes para a responsabilização. Infelizmente, no caso da Juliana, nós estamos presenciando essa injustiça. Essa é a palavra certa, é uma injustiça e é um sentimento que não acaba. Que não acaba, né? A dor só aumenta, né? Porque quando a gente vê que isso... Mas o que a senhora deixa de mensagem, poderia deixar de mensagem para mulheres que estão nesse contexto de violência, apaixonadas, envolvidas com pessoas e acreditando que eles são incapazes, né, de tirar a própria vida, tirar a vida dela ou até, muitas vezes, tirar a sua própria vida, né? Porque a gente também tá vendo uma onda de feminicídio e de suicídio, né? O agressor, ele mata a mulher, muitas vezes mata os filhos e se mata logo após, né? A gente tem vários casos nesse sentido, tem casos também que eles matam os filhos, né? Qual a mensagem que a senhora deixa para mulheres que estão nessa situação e que a senhora deixa como alerta? Antes de eu responder essa pergunta da senhora, eu quero falar um pouco desse curso que a Juju fazia, Amarra Cabelo. Ah, sim, vamos. Esse curso ajudou muito a Juliana. Ela estava começando a ver a vida de outra forma, que ela começou a fazer esse curso e ela não faltava, ela ficava doida, ela me mandava pedir dinheiro, ela falava, mãe, eu não tenho como ir, Mike não quer me levar, falei, nele, eu vou te dar o dinheiro, você mandava o Pix para ela, e ela falou assim para mim, mãe, eu tô tão feliz fazendo esse curso, que eu vou começar a comprar minhas coisas para mim abrir meu próprio salão. Ela começou a ver que ela era capaz, né? Uhum. Que Eu ela falei, era nega, capaz. você tá de parabéns. Ela ia lá para casa, quando ela ia, eu era a cobaia dela, né? Fazendo enfiar minha mão naquela máquina. E eu, nega, pelo amor de Deus, ela queimar minha mão aí nesse trem, né? Não, mas fica quieto que eu vou fazer certinho. Aí, então, assim, ela já tinha um sonho de quando ela pegasse o diploma. Ela falou para mim, mãe, eu vou abrir um salão para mim e vou largar de Mike. Ela falou isso aí para mim. Aí eu falei assim, você tem todo o meu apoio. E você sabe que eu e Marciano, Juliana, sempre tivemos do seu lado. Até para ajudar você a comprar as coisas, nós vamos te ajudar. Né, para você ser feliz, minha filha, para você ser independente. Olha o que você passa, Juliana, esse cara pega cartão seu para passar em boca de fumo. Pelo amor de Deus. Entende? Que eu descobri isso, que ela bebendo me contou. Entende? Mãe, eu não aguento mais Mike, mãe, eu vou fazer outros cartão para mim e vou esconder dele. Ele pega meu cartão, ele pega minha senha, ele gasta meu dinheiro. Entende? Aí esse negócio para ela do projeto, eu até falei com o seu João, falei, olha, mas minha filha estava tão feliz, hein? Eu não tive coragem de ir lá, porque ele pediu para mim ir para pegar o diploma dela, né? Aí eu falei assim, eu não tenho coragem, né? Então, assim,
esse curso abriu a visão da Juju. Ela estava se sentindo capaz, entende? Só que aí, né, aconteceu tudo o que aconteceu. E o que eu falo assim, né, para as moças, para as mulheres, porque depois que eu perdi minha filha, eu vejo muita coisa. Eu consigo perceber coisa além do que eu enxergava antes. Entende? Aí eu peço assim, que abrem os olhos antes do pior acontecer, porque depois que acontece não tem mais volta, né? E não é só para elas que eu vou deixar o recado, não. Para as mães também, né? Se perceber alguma coisa que a filha tá indiferente, vai atrás. É isso mesmo. A gente ainda costuma falar, né? Eu sempre falo que o feminicídio ele tem um percurso. O feminicídio ele é pré-anunciado porque ele tem um percurso e o percurso é esse. É o afastamento, é o isolamento da mulher, do seu ambiente familiar, da sua rede de proteção, é o cerceamento da liberdade de ir e vir, é o controle, é a posse, é o ciúme, é a humilhação, é a lesão corporal. E a gente precisa, muitas vezes, ficar atentas. Por quê? Porque elas pedem ajuda, elas pedem socorro. Só que muitas vezes ela já entrou tanto em conflito com a família que ela está envergonhada. Ela não quer mais pedir socorro para não, vamos dizer, levar a esculhambação. Ah, eu não falei que ele não prestava, eu não falei que ele não é homem para você, que ele maltrata seus filhos. E então o que a gente precisa é muito bem essa mensagem, tanto para as mulheres quanto para as mães, quanto para a família. A família precisa ligar o alerta e acolher essa mulher. É isso aí, dona Elzita. E você, Alina, deixa uma mensagem como vizinha, de mulher que foi vítima de feminicídio, pessoa amiga que você conheceu. O que você deixa para as mulheres hoje, para que elas consigam, né, ter coragem e romper com o ciclo de violência? Assim, eu deixo a minha mensagem assim, que um empurrão, um puxão de cabelo, um xingar, não é amor. Isso aí não é amor, isso aí já é um feminicídio pra pessoa, né? Pra mulher. Falar assim, você é feia, você não vale nada, quem que vai te querer com filho? Isso aí já é um feminicídio, a pessoa tem que acordar, a mulher tem que acordar pra vida, levantar a cabeça e falar assim, eu posso, eu sou filha de Deus, né? Isso aí que as mulheres têm que não deixar, né, acontecer. É isso aí. Isso mesmo, Alina. Você, Sheila, deixa uma mensagem para as mulheres que vão nos assistir, que a gente pode contribuir, porque assim, vocês sentem a dor até hoje, né? A ausência, né? Eu sinto a ausência muito dela. Realmente. Que assim, que as mulheres possam ligar o botão do alerta, né? E enxergar que viver dessa forma não é certo, né? Tanto pra gente, porque se chega a acontecer igual aconteceu com a Juju, quem perde é a gente, né? Além dela, é a gente, é os filhos que sofremos com a ausência, né? E muitas vezes a justiça deixa de ser a justiça e fica assim, um caso indefinido, né? Que tenha amor próprio, que seja capaz de levantar a cabeça e falar assim, eu consigo, eu vou sair desse relacionamento que não faz bem pra mim, não faz bem para meus filhos, pra minha família, e dar um pontapé inicial para uma vida melhor. Essa é a minha mensagem.
Então, nós estamos chegando ao fim do primeiro episódio que eu quis tratar e abrir esse podcast ouvindo a família de vítima de feminicídio, porque a gente precisa não só alertar as mulheres, né, dona Elzita? A gente precisa alertar a família, os amigos próximos. Todo feminicídio, todo crime, toda violência doméstica, a mulher que é vítima tem sinais. Os sinais acontecem durante todo o percurso do relacionamento. São altos e baixos, que essa mulher vive, que essa mulher vivencia. E os sinais são dados pelos filhos dela, né, que muitas vezes não gostam desse companheiro, que muitas vezes relatam na escola, relata na avó, relata para o vizinho, e a gente não pode mais ignorar, entendeu? Eu agradeço, dona Elzita, eu sei que não é fácil reviver, contar a história da Juliana, sentir a dor novamente, olhar para as crianças e ver que a senhora, hoje a senhora está com eles e ver o sorriso dela, a alegria dela, mas Deus vai te dar força para a senhora continuar essa luta e como eu te disse, a gente vai sim estudar esse caso, a gente vai, nós do Instituto do Movimento Voz, a gente quer justamente dar direcionamento jurídico para mulheres vítimas de violência. Então, nós estamos aqui abrindo um movimento, um instituto, criando um movimento para reunirmos mulheres especialistas, juristas, advogadas, psicólogas, ciências sociais, para que a gente consiga fortalecer mulheres, orientar e direcionar. E muito mais, assisti-las no judiciário. A senhora mesmo disse, né, diante do Poder Judiciário, na delegacia de polícia, a senhora mesmo disse, eu cheguei lá desamparada, sozinha. Foi. E ele já estava com quantos advogados? 5. Com 5 advogados. Então, veja, a sua filha morta, com todos os sinais de violência, com sinais claros de lesão corporal, ele também, ou seja, teve ali luta corporal, ela tinha sinais de defesa, e a senhora chegou sozinha, a família da vítima desamparada, enquanto o agressor já estava com... amparadíssimo, com 5 advogados. E isso é o sentimento real das mulheres hoje. Hoje uma audiência na vara de violência doméstica é isso. O agressor vai assistido com a defensoria pública ou com um advogado particular, enquanto que as mulheres, elas vão para aquela audiência desamparadas, sozinhas, muitas vezes com algum familiar que também não tem esse conhecimento, esse direcionamento, né? Não tem o conhecimento para direcionar e para auxiliar e amparar, né? E por isso as nossas mulheres estão desistindo até. Mas eu agradeço, mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho certeza que nós vamos fazer história, nós vamos conseguir alcançar muitas mulheres com as falas de vocês, com os exemplos que vocês deram. E que Deus abençoe todos nós. Amém. Eu que agradeço de todo o meu coração, porque tem 1 ano e 3 meses, ou 4, não sei, que a minha filha faleceu. E tem 1 ano e 4 meses que eu não descanso, eu já fiz 2 reportagens, tem fazendo apelo, para pelo menos dar um motivo de morte para ela, porque eu acredito que ela também não está em paz. Sem, né? Com um laudo inconclusivo, sim. né? E eu vou ter paz quando, né? Sem saber o que realmente aconteceu com a minha filha. Eu só peço isso, né? Que apareça a verdade, né? Mesmo que não vá pôr ele novamente na cadeia, mas que pelo menos a dignidade da minha filha não fica como suicida, como falam, né? Que ela suicidou. E por que não tá lá então que ela é suicida, né? No laudo. Mas tá bom. Eu também agradeço de coração mesmo. Por a oportunidade que a senhora tá dando para nós vir aqui falar da Juju. E as portas estão sempre abertas. E a gente vai continuar fazendo esse movimento, tá bom? Em prol dessa
de reviver essa investigação, de saber, né, o que efetivamente aconteceu.